Sejam bem-vindos, meus queridos, para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Deuteronômio. No capítulo 5, estamos estudando os 10 mandamentos. E hoje vamos estudar o 9º mandamento. Deuteronômio capítulo 5, versículo 20, eu convido você que abra a palavra. Neste texto, vamos ler este texto da Palavra de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem em mãos um caderno e uma caneta para fazer anotações e para, a partir destas anotações, aprofundar os seus estudos na Palavra de Deus. Meus queridos, há no Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil uma síntese teológica dos 10 mandamentos. E é uma síntese teológica deste mandamento através de duas perguntas. Essas duas perguntas tratam em pormenores quais são os deveres exigidos no 9º mandamento. E se você não tem este breve catecismo, baixe-o no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós o consideramos um fiel símbolo de fé, ou seja, uma fiel síntese teológica daquilo que a Bíblia nos ensina a este respeito. Nesse estudo, continuando o que foi tratado no estudo anterior, nós vamos tratar alguns aspectos deste mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E vamos tratar de algo bastante comum e bem contemporâneo. Algo que ocorre todos os dias nas redes sociais. E o que é isto? São as fake news. E o que são fake news? Fake news, meus queridos, são notícias falsas. Certamente, elas transbordam todos os dias. Nos grupos de WhatsApp, transbordam nas páginas do Facebook, nas páginas do Instagram e tantas outras redes sociais. Meus queridos, muitas notícias e muitas fake news têm por objetivo difamar e caluniar pessoas. Tem por objetivo destruir reputações. E o que é pior? Sem que as pessoas envolvidas tenham consciência ou saibam disso. Certamente por trás de fake news, há pessoas maldosas que dolosamente procuram criar e expandir e espalhar notícias falsas, pelo mórbido prazer de prejudicar outros, pelo mórbido prazer de destruir as suas reputações. Mas que cuidado nós devemos ter para que não sejamos envolvidos em notícias falsas? Que cuidado nós devemos ter para não sermos envolvidos em fake news? O que a Bíblia diz a respeito? Considerando que é algo tão novo, tão contemporâneo, a Bíblia fala alguma coisa a respeito das notícias falsas ou dos fake news? Ela evidentemente não vai tratar do assunto, mas vai trazer princípios que nos orientam sobre este assunto. Aliás, esta é a riqueza da Palavra de Deus. Ela traz em suas páginas, ela traz em seus livros orientações para todos os tempos, para todas as épocas e para todas as situações. E o tema bíblico que trata este assunto de notícias falsas, de fake news, é o tema verdade. A Bíblia, ao nos ensinar sobre a verdade, fala muito sobre o cuidado que temos que ter para não espalhar ou distribuir fake news. Eu gostaria de destacar aqui 4 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto: devemos ser pessoas de palavra. Diz a Bíblia, seja a palavra do cristão sim, sim e não, não. E o que passar disto vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Observe, nós não podemos ficar mudando de concepção, de pensamento ou de palavra o tempo todo.
sendo uma metamorfose ambulante. Podemos mudar? Podemos mudar desde que seja para crescer no conceito que temos a respeito de um tema, de um assunto ou de uma pessoa. Mas não podemos mudar todo o tempo de ideia ou opinião em virtude daquilo que ouvimos ou deixamos de ouvir. Queridos, um segundo ponto. Nós não podemos fazer as coisas que Deus odeia e as coisas que Deus abomina. E é um texto em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, eu convido você a abrir a Bíblia e ler, que fala muito explicitamente sobre este assunto. Eu vou ler este texto. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Vejamos quais são as 6 coisas que ele aborrece e qual é a coisa que ele abomina. Olhos altivos, primeira coisa. Língua mentirosa, segunda coisa. Mãos que derramam sangue inocente, terceira coisa. Coração que trama projetos iníquos, quarta coisa. Pés que se apressam para o mal, quinta coisa. Testemunha que profere mentiras, sexta coisa. Estas coisas o Senhor aborrece. Mas nessa lista há uma 7ª coisa que o Senhor abomina. E o que o Senhor abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Observem que nessa lista de coisas que o Senhor aborrece, já há coisas relacionadas a fake news. Língua mentirosa, testemunha que profere mentiras. E aquilo que o Senhor abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos, que está relacionado a estas 2 coisas, língua mentirosa e testemunha que profere mentiras. Por quê? Porque muitas vezes aquele que não se deu o trabalho de checar a verdade, aquele que não se deu o trabalho de conferir a verdade, ele espalha contenda entre os irmãos. Queridos, a Bíblia nos diz que se eu tenho um problema com o meu irmão, eu devo procurar o meu irmão. Eu devo conversar com ele. Se eu converso com ele e o assunto não se resolve, eu devo levar 2 testemunhas e voltar a conversar com ele. Se isso acontecer e o fato não se resolver, eu devo levar à igreja, ao conselho da igreja. E se isso não resolver, então eu não devo considerá-lo mais como o meu irmão. Mas veja, se eu converso com todas as pessoas da igreja, contando a minha versão dos fatos, e falo do meu irmão, em vez de falar com o meu irmão, eu estou semeando contenda entre os irmãos. Eu estou dando falso testemunho. Eu estou espalhando uma fake news. E notem, isto é abominável aos olhos de Deus. Um terceiro ponto. Ao tomar conhecimento de uma notícia, meus queridos, verdadeira ou falsa, nós devemos usar os seguintes critérios. Se o fato me ofendeu, então eu devo procurar ao meu irmão e tentar resolver seguindo os passos que anteriormente falamos. Ou eu devo apresentar uma queixa ao conselho da igreja. Se o fato envolveu outras pessoas, então eu devo apresentar uma denúncia sobre este irmão ao conselho da igreja. Agora, se eu não quero me queixar e se eu não quero apresentar denúncia, eu devo me calar. Eu não posso simplesmente continuar falando, tratando e culpabilizando o meu irmão, sem antes ter tentado resolver a situação pelos meios bíblicos, pelos meios recomendados na palavra de Deus. E um quarto ponto, devo analisar as notícias. Hoje, na internet, há uma forma muito simples de analisar. Você pega o tema daquela notícia, joga no Google, faz uma procura e ele vai te informar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Em relação a notícias que não são espalhadas pela internet, mas muitas vezes espalhadas por grupos de WhatsApp, a melhor maneira, meus queridos, ao sabermos de uma coisa, é confrontarmos aquela pessoa sobre quem está se espalhando aquela notícia, para ver se é verdadeira ou não. Isso se constitui
em amor cristão. O contrário disso se constitui em espalhar fake news, espalhar notícias falsas e dar falso testemunho contra o nosso próximo. Analisemos, portanto, as notícias e aquelas que são compartilhadas nas redes sociais. Tomemos o cuidado antes de curtir, porque ao curtir, nós damos nosso consentimento. Ao comentar, nós damos o nosso aval. E ao compartilhar, nós ajudamos a espalhar a notícia. E essa notícia pode ser verdadeira ou não. Então, analisemos, chequemos, procuremos conhecer a verdade antes de curtir, antes de comentar ou antes de compartilhar. Meus queridos, somos convidados a zelar não somente pela nossa vida, pelo nosso testemunho, mas zelar pela vida e pelo testemunho dos nossos irmãos. E, portanto, devemos biblicamente ajudar uns aos outros a levar as suas cargas e jamais se constituírem cargas para os outros. Devemos tomar todo cuidado para que, ao fazer isto seja de fato uma expressão do amor que temos para com o nosso irmão. Porque os 6 últimos mandamentos, como vocês sabem, podem ser resumidos na seguinte frase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família através desse estudo. Convido você a conhecer o canal da nossa igreja no YouTube, nossa página no Facebook. Convido você também a conhecer o canal do projeto Adolescou e a fazer o nosso curso de doutrinas bíblicas que estamos disponibilizando através de videoaulas. Um grande abraço, fiquem com Deus.